Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhar as notificações, né? Para poder acompanhar quando é atualizado. Aqui está o último vídeo do Peter, que é segunda, quarta e sexta. Nós atualizamos 15 dias na segunda, estendido na terça, 15 na quinta, estendido na sexta e hoje, sábado, 15 dias. Aqui estão os nossos canais parceiros. Veja o Mar, o Peter, Marcou no Esporte, Tempo Dinheiro, Sou Agro, Pense Jornal, clicando aqui São Joaquim Online. Vamos agora ao nosso patrocinador. Segner com seu GPS Agrícola. É uma empresa brasileira, catarinense, que tem uma promoção. Quem for comprar o GPS e disser que viu através do canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, tem um desconto. Promoção por enquanto com tempo indeterminado. Então, valorize. Segner GPS Agrícola. E vamos à propaganda. Você, agricultor, que está vendo cada vez os insumos mais caros, custo de produção mais alto, temos que economizar com inteligência? Isso aí, Zé, adquira agora o seu GPS agrícola da Segner. Ele é compatível com o GPS americano, com o GLONASS russo, o Galileu da União Europeia e o Beidou da China. Diminuindo assim a perda de sinal e aumentando a precisão. Segner GPS é livre, você não paga por atualização. Compre agora e você não paga mais nada por isso. Segner é fabricado em Chapecó, Santa Catarina. A única empresa do ramo 100% brasileira. Segner! O seu GPS agrícola. E vamos aqui no tradicional, né? Continua com água quente aqui no Nordeste, o tradicional da região. E aqui, ó, tu vê que não mudou, ó. Faz umas 3 ou 4 semanas que está na faixa de 18 graus aqui na costa norte do Peru, Equador. E na mesma região aqui, só como curiosidade, né? Aqui 29, 11 graus de diferença na mesma região. Aqui, ó, próximo do Equador, aqui também próximo do Equador. E aqui no sul a água fria vai subindo. Ó. Tu vê que já tem água gelada aqui no sul do Rio Grande do Sul. Claro que não é gelada como aqui, é gelada para o padrão brasileiro. A água fria chegando até o sul, litoral sul de São Paulo, já que é o que se espera nessa época do ano. E aqui o hemisfério sul, basicamente, nós temos o quê? Águas frias aqui rodeando o polo, mais água fria, água quente aqui na costa sul da América da Austrália, aqui no Índico uma mescla de água fria e quente, água mais quente aqui onde se espera em situação de laninha, e a laninha bela e formosa aqui no nosso Pacífico, uma laninha moderada forte, em pleno outono, interessante. E aqui nós temos o quê? No nosso litoral da Argentina ficando mais frio, vai ter agora essas massas de ar frio. Aqui já tem uma esfriadinha, lembra que a gente falou que estava começando a esfriar aqui por causa da movimentação? Deve mudar um pouco na próxima semana. Tem aqui rente ao litoral, a água está mais fria, um pouco mais no mar aberto, uma mescla de água quente e fria. E aqui no litoral do Nordeste, igual ou acima do normal em todo o litoral do Nordeste até a altura do Rio de Janeiro, norte do Rio. Toda essa região aqui. O Nino 1 e 2. Está marcando o quê? Aquela gangorra, aquela despenco que deu, aquela montanha russa, né? Despencou até aqui, ó. Chegou a um ponto máximo de resfriamento aqui no começo, segunda quinzena de abril, com 2,1, 2,2, negativo. Chegou a quase 2,1 e agora está 2 graus abaixo do normal. Está muito forte o resfriamento. Isso impacta direto no corte da chuva que já teve aqui no sul e facilita a entrada de massas de ar frio. A laninha continua forte, como já teve até publicações na internet, é uma das laninhas mais fortes em décadas no período de outono, quando muitos falavam que nunca tinha ganhado força. Ganhou força, ó. Em pleno mês de março ganhou força, ficou um pouquinho mais fraco aqui no começo de abril e ganhou bastante força entre abril e maio. Para mim, maio já é o início do inverno climático, mas para a maioria do pessoal, dentro do outono. Então aqui, ó. Chegou a 1,2 nessa região e estamos com praticamente 1 grau agora, uma laninha moderada a quase forte. E realmente ela vem mantendo certinho conforme a projeção do supermodelo da NOAA. Não fui eu que disse que era super. Ó, aqui, ó, águas em profundidade. Abril fechou, a projeção para maio está fechando, ela está bem forte a laninha, sumiu as águas quentes. A projeção para junho enfraquece em junho, julho. Começa a fortalecer em agosto, fortalece no início da primavera, fortalece na primavera e início de verão, continua ainda no verão, apareceu de novo em janeiro, que não tinha, e fica neutro em fevereiro. Então, entre janeiro, fevereiro e março, está indicando um possível fim da laninha. Agora a gente vai ver aqui a comprovação
nas projeções. Ó, no inverno, auge do nosso inverno, junho, julho e agosto, a laninha continua, ela perde um pouco de força, mas continua fraca, moderada, até ficar próximo fica mais neutro aqui. Claro que vai ter momentos em que vai estar mais frio, momentos que vai estar mais quente, mas fica mais ou menos próximo da neutralidade nessa faixa aqui e um pouquinho frio. E aqui ainda continua um pouco acima do normal, e aqui no sul fica uma mescla de água fria e água quente, mas dentro do nosso padrão, aqui um pouquinho acima. Então, nesse período de inverno, facilita as massas de ar frio, como já estão vendo agora. A primeira grande massa polar vai entrar agora nessa semana aqui no país, não é nem no sul, é no país mesmo, provocando verdadeiras madrugadas geladas em grande parte do país. Nós vamos ter frio no Acre, em Rondônia, sul do Pará, sul do Amazonas, centro-oeste inteiro, partes de Tocantins, extremo sul do Maranhão, extremo sul do Piauí, oeste e sul da Bahia. Enfim, um frio muito fora do padrão, principalmente acima do sul. O estado que vai ficar mais dentro do padrão e aquele frio desagradável é o Rio Grande do Sul, por causa do ciclone, que vai jogar muita umidade. O Rio Grande do Sul só deve ter mínimas interessantes a partir de quinta, sexta-feira para frente, quando ficar mais seco. Santa Catarina vai ter temperaturas bem baixas, mas também, a princípio, nada muito fora do padrão. Em Santa Catarina, do Paraná para cima, aí começa a encrencar o caldo, aí fica o ar mais seco. E principalmente Mato Grosso do Sul, São Paulo para cima, nós teremos um frio bastante acentuado. Então isso aqui é a característica que nós vamos ter durante o nosso inverno. Momentos de frio intenso, alguns períodos de calor. Eu acredito que em junho vai ter alguns dias de calor forte, que não vai ser frio direto, mas vamos ter frio também. Julho e agosto provavelmente mesmo caminho, intervalos de 5, 10, 15 dias em que o frio predomina com gosto, e intervalos em que o calor aparece. Torcer para que esse calor não seja muito prolongado por causa das fruteiras de clima temperado. Esse mês de maio, por exemplo, aqui em partes do sul, mantendo as projeções como estão indicando, nós poderemos ter um dos maios mais frios em muitas décadas. Aqui em São Joaquim, nós já estamos quase 1 grau abaixo do normal e o frio ainda nem entrou com gosto. Então, se seguir a risca, São Joaquim poderá ter o mês de maio mais frio desde 87 ou desde 68. Para o pessoal ter uma ideia, com base de dados, que é a estação mais antiga, é a estação do INEMET. Com base de dados na estação do INEMET, nós poderemos ter o mês de maio mais frio em décadas, se realmente mantiver as projeções como, pelo visto, não vão ser alteradas. Vai ser um maio excelente para as fruteiras de clima temperado, excelente para a parte de horas de frio, unidades de frio. Tudo que depender do frio positivamente, esse maio vai ser bom no centro-sul do Brasil. Tudo que for sensível ao frio, com risco de danos, esse maio vai ser péssimo. Então, é os dois lados da moeda. Ele vai ajudar um e vai prejudicar o outro. E na parte da chuva, já cortou a chuva aqui no sul, como era esperado. Tivemos aquele evento forte de chuva entre março, abril, até o comecinho de maio. Agora cortou a chuva. Um outro evento de chuva que é normal vai ter, mas a chuva diminui. Então é aquela situação da laninha, períodos longos de pouca chuva e períodos curtos. Quando a gente diz curto, não é dias, são semanas em que nós temos chuva excessiva, que muitas vezes causam transtornos. E depois vai de novo. Então provavelmente entre o final de inverno e a primavera a gente deve ter outro período de chuva excessiva. Ó, final de inverno e primavera, volta a ganhar força a laninha, como a gente já vem dizendo há um tempão. E até intensificou, antes não aparecia aqui, ó. Ele intensificou, pode ser que seja uma laninha de fraca, moderada ou acima de moderada aqui no Pacífico e praticamente neutro Atlântico na nossa região. Então, primavera também, inverno, primavera com alternância de pouca chuva e em algum intervalo de chuva excessiva poderemos ter ou na hora do plantio ou durante o plantio da safra de verão. É um problema que vai ter. Então, por isso, o escalonamento do plantio, dentro do que for possível em cada propriedade, em cada região. Conversem com o seu técnico, coloquem todos os prós e contras e vejam qual é a melhor situação. O ideal em situações dessa, quando tu tens excesso e falta de chuva alternados, é o quê? Escalonamento, com intervalos de 10, 15 dias entre um plantio e o outro, para que quando chegar numa fase crítica da cultura, uma pode pegar seca que não tem problema, que se perder tu tens as outras duas, ou a outra que vai pegar um período favorável. O trigo, a situação mais complicada são as regiões mais frias, por quê? Porque eles vão ter que plantar o mais tarde possível e não tem como fazer muito escalonamento. Porque se eles plantam muito cedo,
a geada vai vir com certeza. Se vocês plantam muito tarde, pode atrapalhar o planejamento do plantio da soja e do milho. Então, é uma situação complicada para a região de Campos Novos, para a região de Lagoa Vermelha, para a região de Palmas, para a região ali dos Campos de Palmas catarinense, Guarapuava. Então, tirando essas áreas, as outras, o ideal, não sei se o pessoal fez, seria escalonar com intervalo de 10 ou 15 dias entre um plantio e o outro, em 2 ou 3 épocas pelo menos. Para quê? Para fugir de um período muito seco ou um período muito úmido na hora errada. E para fugir também de geadas que vão ocorrer na hora errada. Porque entre maio e setembro é normal ter geada em toda a área do milho, do trigo, aqui no sul do Brasil e até mesmo no sul de São Paulo. Sul de São Paulo em setembro já é mais raro, mas acontece. Mas junho, julho e agosto sim. Então tem que tentar fazer o escalonamento para quê? Para quando chegar em agosto, naquele período mais crítico da florada, não pegar geada, porque não é o mês todo. Nem aqui na Serra não vai dar geada todo dia, mas pode de repente dar um período de geada forte, vamos dizer, do dia 10 ao dia 15 de agosto, pode dar um período de geada forte. Aí tu pega um plantio com floração, perde, mas tu pega o outro plantio em onde ele vai estar ainda numa situação mais protegida, ou tu já não perde. Então é nesse sentido o escalonamento. E para um plantio da safra de verão, mesma coisa. Conforme a gente for vendo como é que vai estar o clima ali em agosto, setembro, aí dá para o pessoal ter uma ideia melhor se dá para escalonar, não dá. Talvez tenha que atrasar, porque o inverno vai esticar também. Assim como ele chegou cedo, ele vai sair tarde. Geadas com potencial de danos em grande parte da área de produção do Centro-Sul, com certeza até final de agosto é um risco muito alto, até a primeira quinzena em grande parte, até a segunda quinzena em pelo menos nas áreas que estão aí dos seus 600, 800 metros para cima e acima de 800, 1.000 metros até pelo menos o mês de outubro. E nas áreas mais elevadas, que é o caso dos pontos mais altos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aí vai até o final do ano. A nossa região aqui vai correr risco de ter geada com potencial de danos até final de novembro, começo de dezembro, que não é nenhuma novidade aqui. Quando chega aqui, ó, outubro, novembro, dezembro, primavera, verão, a laninha está bem instalada, fraca, moderada, talvez até momentos de forte, o Atlântico sem muito sinal, não ajuda e não prejudica. Quando chega aqui, ó, novembro, dezembro, janeiro, ela começa a dar sinais de enfraquecimento, mas ainda vai estar bem plena entre o final da primavera e até a primeira parte do verão, o Atlântico sem muita mudança, porém começou a dar sinais de resfriamento nessa região aqui. Tem que ficar de olho. E quando chega aqui o último período, dezembro, janeiro, fevereiro, verão, ainda vamos ter entre neutralidade a uma laninha tênue. Então vamos ter, vamos dizer assim, a laninha começando a querer morrer a partir de janeiro, fevereiro para frente. Vocês lembram que em janeiro ainda tem um pouco de água fria, em fevereiro ela some em profundidade. Então ainda vamos ter alguma situação de laninha entre o início e o meio do verão, começando a querer sumir no final do verão. Se confirmar isso daí, é todo o ciclo de 2022, 2023 sobre influência da linha, porque mesmo que ela acabe, vamos dizer, em janeiro, fevereiro, ainda vai mais uns 60 ou 90 dias de influência. Então, praticamente pega todo o período da safra de 2022, 2023, onde nós vamos ter problema de chuva irregular em várias áreas do país, momentos de chuva com pouca intensidade e momentos de chuva muito intensa por um período 1, 2 ou 3 semanas. Atraso na entrada da estação chuvosa entre o norte do Mato Grosso Sul, Mato Grosso, Goiás. Pode antecipar a chuva na parte oeste do Nordeste e na região do Sudeste, em partes de Minas, Goiás e Tocantins, na parte mais voltada para o Nordeste, como aconteceu ano passado. E não dá para descartar algum calor muito forte entre setembro e outubro durante 10 dias, 15 dias, um período de calor fora do padrão nessas áreas e alternado com frio. Então, entre setembro e outubro, nós vamos ter picos de frio forte e picos de calor forte. No sul, está indicando uma primavera mais fria. Isso pode facilitar a sarna nas fruteiras como maçã, que é terrível essa doença, se não controlar perde, e geadas na hora errada, também pegando maçã, pera e uvas tardias. A fruta de caroço só vai sofrer como de costume, um pouco mais com geadas mais longas e mais frequentes entre final de julho, agosto e começo de setembro nas áreas de produção. O pessoal tem que reservar água, ver se está tudo tinindo a parte de irrigação. Quem planta as raízes, como no caso ali, alho, cebola,
Essa cultura tem que ficar atento também com épocas de plantio. Em algum momento o frio pode facilitar o perfilhamento no alho e o florescimento na cebola, além de chuva na hora errada também. Então eles vão ter que também, dentro do possível, escalonar o que for para não plantar tudo de uma vez. Na quebra de dormência, mesma situação. Também escalonar, não fazer todo o pomar de uma vez só. Se der para dividir em 2 ou 3 partes, dependendo do tamanho, melhor para quê? Para que quando a florada for parelha, ela ocorra num período favorável. Ou pelo menos, vamos que a pessoa dividiu em 3 áreas, pelo menos 2 ocorram num período bom. Uma pode ficar para São Pedro, mas pelo menos 2 para o produtor, para não ter risco de ter. Nas áreas mais elevadas, talvez até deixar seguir o ritmo normal para que não tenha um perigo tão grande de concentrar tudo numa hora só. Isso tudo vai na conversa com o seu técnico para ver qual a melhor situação de cada local, cada peculiaridade. Aqui em São Joaquim, por exemplo, tem regiões aqui que vão ter um acúmulo grande de unidades de frio, horas de frio, outros nem tanto. Mas, de maneira geral, espera-se um inverno novamente bom para as fruteiras de clima temperado como um todo e para os cereais de inverno, enquanto eles precisarem de frio, provavelmente vai ser bom. O problema vai ser o frio na hora errada. O pessoal da pesca, talvez agora a parte da tainha comece a ser favorecida, principalmente esse maio, começo de junho, com essas entradas de frio, vento sul, mas aí tem aquele cuidado que tem que ter com o mar. O mar não se brinca. E ressacas, como nós já estamos tendo agora, outras ressacas fortes poderão atingir o nosso litoral, também trazendo transtornos. E obviamente que nessas entradas de frio, as defesas civis têm que ficar atentas com a população carente, especialmente agora, nessas próximos 10, 15 dias, onde vai fazer um frio fora do padrão, em capitais como Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Brasília, BH, Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo, claro, cada um na sua característica, mas que poderá ter o quê? Problemas em alguns locais, principalmente Campo Grande, Curitiba, São Paulo, que são as capitais que vão sofrer mais com frio, e em especial a Grande São Paulo, onde tem milhões e milhões de pessoas em situação assim que precisa sempre de cuidado, especialmente os moradores de rua, e mais ainda de terça, quarta-feira para frente. Então não deixe de acompanhar, se inscrever no nosso canal, acompanhar os diversos vídeos. Vamos ter informações hoje sobre o frio no Cone Sul e provavelmente um vídeo especial sobre a onda de frio que vai atingir o Brasil. A gente vai avisando sempre com cautela, não buscando títulos para chamar a inscrição. Queremos que o canal cresça em cima de quê? De responsabilidade, informações que realmente vão acontecer. Se a gente disser que tem temporal, é porque realmente tem uma chance grande de temporal. Se a gente diz que vai ter geada, é porque realmente tem uma condição boa para geada. Se diz que vai ter condições para neve, é porque realmente tem condições para neve. Não tipo aquela manchete, vai nevar no sul do país. Aí chega lá num texto final ou no vídeo final, não, a possibilidade é pequena, tem que ficar acompanhando. Não. Quando não tem, é melhor não falar, porque isso mexe com as lombrigas do pessoal. Quando tem, aí a gente fala, que é o que vai acontecer agora no vídeo do Cone Sul e também no aviso no domingo. Então não deixe de se inscrever, valorizar o canal e vamos seguindo. E um bom fim de semana a todos. Até segunda.